E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 11.1 das Backgrounds, Private Enterprise, ou empresa privada. Dificuldade de sobrevivência, bom, vamos lá. Essa wiki é diferente das normais, então precisamos fazer uma pré-análise antes de começar ela. Em primeiro lugar, essa wiki tem um fundo muito diferente, apresentando a sigla do BNTG e logo abaixo escrito: aqueles que controlam o comércio, controlam o mundo. O que não é nada surpreendente vindo do BNTG nessa altura, já que entendemos que eles são os mestres do capitalismo. Até porque vimos o que o BNTG é capaz de fazer por dinheiro no nível 998.2, né? E aqui é o momento em que eu falo: errei, fui moleque, tava doidão no dia, gente. Quem me conhece sabe, porque assim, eu só passei a me atentar ao fundo das wikis e o que elas falam pra gente agora que fizemos a sequência dos níveis dos olhos de Argus e finalmente entendemos que temos wikis de bancos de dados diferentes e os fundos dessas wikis tendem a nos dizer de qual grupo essa wiki é. E essa wiki aqui, com esse fundo, já nos mostra que ela é uma wiki do BNTG e não uma wiki escrita pelo Meg. E o que acontece? O fundo dessa wiki aqui é o mesmo fundo do nível 998.2, que na época eu não dei bola, porque eu não tava prestando muita atenção nessas coisas. Pra mim a wiki só tinha um fundo diferente porque o nível pertencia ao BNTG, e não porque era um nível do banco de dados do BNTG. São conclusões muito diferentes. Dá uma olhada no canal secundário. Só que assim, gente, a wiki do nível 998.2, ela começa logo de cara, na verdade, com o registro do Background Remodeling Company. Mas como um registro que tecnicamente seria pessoal do banco de dados do Background Remodeling Company e que o BNTG não teria acesso, está na wiki do BNTG. Até porque, não sei se vocês lembram, mais tarde no texto do nível 998.2, é dito algo como: pelos refrescantes de realidade existentes no nível 998.2, suspeita-se de que o nível foi reformado pelo Background Remodeling Company. Isso foi dito pelo BNTG, ou seja, mesmo que a wiki do BNTG tenha um registro do Background Remodeling Company, ainda assim o BNTG não sabe que o nível foi reformado por eles, sendo que naquele registro confirma que sim. Então o que tudo isso indica? Eles têm várias wikis que têm informações para o leitor, mas essas informações não são acessíveis para quem tá dentro da história. Por exemplo, sei lá, eu tô vendo Dragon Ball, aí vem um narrador e fala: Goku e seus amigos estão em uma enrascada. Pô, o Goku e seus amigos não escutam esse narrador. Ele é pra gente, ele é pra contextualizar pra gente o que tá acontecendo na história do lado de fora, digamos assim. Quem tá dentro não é afetado por ele. Ou seja, esse registro do Background Remodeling Company na wiki do BNTG é pra explicar o leitor o que ele precisa saber, que aquele nível foi reformado por eles. E ele tá aqui mostrado na página do BNTG porque é importante isso. Mas dentro da história, esse registro do Background Remodeling Company estaria no banco de dados pessoal e confidencial do Background Remodeling Company, só eles teriam acesso, enquanto o resto da wiki do BNTG está no banco de dados do BNTG. Só foi juntado essas duas coisas em uma wiki só para que a gente entendesse a história, mas dentro da história essas duas coisas não estão relacionadas, está cada um no seu canto e um não tem acesso ao outro. Isso é muito importante para entendermos melhor o que está rolando dentro da história. Já sabemos como é a identidade visual dos Olhos de Argus, já sabemos como é a identidade visual do Background Remodeling Company, e agora estamos vendo como é a identidade visual do BNTG também. A do Meg geralmente é a identidade visual neutra, né? Enfim, agora que passamos a entender essas diferenças dos bancos de dados pelo fundo da wiki, por causa dos vídeos do Olhos de Argus, eu precisava atualizar essa questão do nível 998.2, porque não abordamos isso naquele vídeo. E agora sim, voltando, nós temos um vídeo do nível 11.1 no canal. Aquele é o nível 11.1 antigo. Ele foi deletado e reescrito. Essa wiki aqui tem toda a identidade visual do BNTG, então é do banco de dados dele, assim como o nível 998.2, o que nos dá a entender de que o Meg e outros grupos não têm acesso a essas informações aqui, não desse jeito no caso. Talvez eles saibam a existência do nível, mas não o que rola nele, nem dos detalhes dele. Essa wiki, ela também é separada em revisões, parecido com o nível 19 e parecido com o nível 30, então a gente vai passar por cada uma delas. A revisão 1 começa com um aviso do BNTG: não compartilhe ou reproduza esse documento sem permissão expressa do BNTG. E o BNTG, pelo visto, não usa dificuldade de sobrevivência que o Meg usa. Na verdade, ele usa valor e prioridade. Valor lógico porque o BNTG é ultracapitalista, e prioridade provavelmente indicando o quanto esse nível deve receber atenção deles, para se obter recursos. Meio que também reflete no valor isso. E o nível 11.1, pelo visto, tem prioridade e valor altos. O BNTG, além de tudo, não chama os níveis de níveis, e sim de assets. E aqui, eu não lembro se eu cometi esse erro em algum vídeo antigo, mas a tradução de asset não é assentamento,
assentamento, como parece muito que é. Assentamento, pelo visto, é settlement. Esse termo também é usado na Wiki, mas para outra coisa. Asset, pelo visto, é algo como ativo ou a posse. É uma pena que assentamento não é uma tradução certa, porque eu acho que fica bem mais bonito essa tradução. De qualquer modo, parece que Backrooms tá ficando cada vez mais complexo, né, cara? Agora, além de analisar o Wix no final do vídeo, a gente tem que analisar no começo também, porque tem muita coisa pra ser dita, tá ligado? Enfim, agora sim, com toda essa introdução, vamos à descrição do nível. Já se inscreveu no canal? Se inscreve aí, hein? O nível 11.1 é um grande nível controlado pelo BNTG. O nível é uma cidade de médio porte, composta principalmente por moinhos e catedrais construídos com tijolos. Está localizado dentro do nível 11, o que o torna finito em tamanho, embora as medidas exatas ainda não tenham sido tomadas. Certas variações o diferenciam do nível 11, como sua posição geral e recursos. Comunidades. Outros grupos reconhecem universalmente o nível 11.1 como parte do território do BNTG, e como tal, nenhum pode ser encontrado operando dentro da cidade. Organizações baseadas em exploração, como o MEG e o USC, têm permissão para entrar na área sob a supervisão do BNTG, porém isso exige pagamentos de diversas taxas, dependendo da duração da sua estadia. Assentamentos e postos avançados do nível 11.1 são considerados propriedade do BNTG e são tributados adequadamente ao final de cada ano fiscal. Os assentamentos mais importantes estão listados abaixo. O remanescente, população de mais ou menos 250 pessoas. História. Após o colapso generalizado dos seguidores de Jerry, muitos refugiados fugiram para o nível 11 e entraram no nível 11.1 na esperança de escapar da perseguição de grupos como os visionários de Barry. Eles acabaram fundando o Remanescente, uma pequena favela perto dos limites do nível 11.1. Embora tenham sido independentes por algum tempo, o BNTG eventualmente anexou a região e encorajou a população do Remanescente a se submeter à sua lei. Desde então, a comunidade floresceu sob o olhar atento do BNTG. A adoração religiosa contínua a Jerry foi proibida. Edimburgo, população mais ou menos 600 pessoas. História. O assentamento mais antigo conhecido dentro do nível 11.1. O Edimburgo escapou do controle do BNTG por vários anos, até que um acordo lucrativo foi fechado com o Conselho Municipal. Posteriormente, a região tornou-se parte do território do BNTG, e a sua moeda foi gradualmente substituída pelos créditos tradicionais do BNTG. Líderes proeminentes da cidade, que se opuseram a essa transição, foram realocados para o nível 11 para evitar controvérsias. E não esquece do like, hein? Valor calculado. O potencial do nível 11.1, como um futuro superassentamento de comércio, é extremamente alto. A maior parte do orçamento anual do BNTG é dedicada ao crescimento e sucesso do nível 11.1, com um grande retorno esperado nas próximas décadas. De acordo com um censo realizado no ano passado, uma quantidade impressionante de moradores do nível 11 está considerando migrar para o nível 11.1 em um futuro próximo, um total de 0,53% da população do nível 11. E aqui, a revisão 1 termina e vamos para a segunda aba, Asset 11.1 Memorando, do escritório do Conselho Diretor do BNTG. Saudações, colega de trabalho, estimados clientes e clientes frequentes. Como efeito imediato, o nível 11.1 não é mais considerado parte do programa de unificação de nível do BNTG. Em termos simples, isso significa que o nível não será mais reconhecido como território do BNTG e que qualquer um de nossos assentamentos e operações dentro dele será imediatamente retirado. Os numerosos colonos já alojados no nível 11.1 terão a opção de se realocar para outro nível do BNTG ou correr riscos de imigração sem apoio para o nível 11. Da melhor forma, as patrulhas e caravanas comerciais do BNTG estão sob ordens estritas de evitar o nível 11.1. Qualquer representante do BNTG encontrado na área após o êxodo será demitido imediatamente. É importante ressaltar que todos e quaisquer assentamentos futuros no nível 11.1 não fazem parte do BNTG. Em vez disso, representam outras organizações diversas dos Backrooms. Estas ordens foram enviadas em resposta à solicitação de um novo investidor do BNTG, um grupo que, até o momento, preferiu permanecer anônimo para o público. Saibam que seus interesses e objetivos apoiam o que é melhor para o BNTG e para a população geral dos Backrooms. E assim termina a segunda aba da Wiki. Então vamos para a revisão 2, a terceira e última aba do nível 11.1. Agora, o valor e a prioridade do nível 11.1 estão como baixas, diferente da primeira revisão, e a foto do nível está como não encontrada. O nível 11.1 é um ativo privado de propriedade dos investidores do BNTG. A entrada e saída do nível 11.1 são rigorosamente monitoradas a pedido do investidor, e a atividade do BNTG é mantida em um nível mínimo absoluto. Comunidades. O BNTG não possui comunidades, postos avançados ou assentamentos restantes dentro do nível 11.1. Todos os projetos de construção na cidade foram cancelados. Desde a retirada, outras atividades de grupos na área aumentaram significativamente, mas notavelmente, os olhos de água
corporativas iniciaram patrulhas suspeitas em todo o nível 11.1. Os investidores do BNTG solicitaram que essas patrulhas fossem observadas e reportadas com rigor. Valor calculado. As generosas doações dos investidores superaram a receita projetada que o nível 11.1 poderia gerar, tornando desnecessário a necessidade de tal território. Portanto, a área não tem valor intrínseco para o BNTG. Não esquece de ativar o sininho. Tecnicamente, a wiki terminaria aqui, mas tem um texto que é possível clicar e abrir. Ele aparece no final da wiki, independente da revisão que estiver aberta. O texto diz: mensagem do investidor. E abrindo, com a nossa recente saída do nível 11.1, houve muita preocupação entre os apoiadores do BNTG em relação aos nossos novos investidores. Em resposta, o conselho diretor entrou em contato com os investidores e solicitou que abordassem essas questões. A resposta deles permanece inalterada. Saudações, representantes e cidadãos do BNTG. Gostaríamos de começar confirmando que nossos investimentos e a subsequente compra do nível 11.1 foram um empreendimento de marketing muito bem justificado e cuidadosamente planejado. Nossas necessidades corporativas superam em muito os planos do BNTG para tal distrito, e acreditamos que vocês verão essas mudanças de paradigma como algo para o bem comum. Tenham certeza de que esse novo desenvolvimento realmente mudou a situação e que nossa sinergia colaborativa será ainda melhor por isso. Também desejamos levar a discussão em torno do nível 11.1 no offline. Essa área agora é uma iniciativa privada, e o aperto de mão de ouro que oferecemos ao seu grupo deve ser mais que o suficiente para desviar futuras investigações da área, sejam elas internas ou externas. Estamos ansiosos para ver o seu plano em ação em relação a esta nossa preocupação. Por fim, esperamos que essa parceria possa continuar no futuro próximo. Nossas estratégias de negócios inovadoras, aliadas à engenhosidade do seu grupo, devem resultar em avanços reais e tangíveis. Dê-nos 110%. Assinado seus investidores fiéis. E essa é a wiki do nível 11.1. E bom, vamos analisar o que aconteceu aqui. O BNTG claramente via muito valor no nível 11.1, mesmo que não tenha ficado absolutamente claro o que tem de útil lá, mas algo tem. Eles pretendiam tirar muito lucro do nível 11.1. Era a prioridade alta para eles e tinha muito valor. Só que do nada, eles tiraram suas atividades e saíram do nível 11.1 aparentemente sem muita explicação. Afinal, eles não viam tanto lucro lá, por que sair do nada? Mas posteriormente ficou claro que eles não veem mais valor no nível 11.1 porque eles receberam generosas doações dos investidores que superaram a receita pretendida do nível 11.1. Ou seja, alguns investidores deram muita grana pro BNTG, grana suficiente para superar o valor inicial que aquele nível tinha pro BNTG. Ou seja, o nível 11.1 foi literalmente comprado do BNTG por um valor bem gordo, o que fez o BNTG não ver mais necessidade de estar naquele lugar e sair. E a wiki é finalizada com a mensagem do investidor explicando tudo. Algum grupo não identificado, já que foi dito que eles preferiram não se identificar, comprou o nível 11.1 do BNTG por algum motivo. Tem algo no nível 11.1 ou o nível gera coisas importantes para alguém, a ponto desse alguém ou desse grupo comprar o lugar do BNTG. Apoie o canal, se puder. E cara, a mensagem que realmente deixa essa parada muito mais curiosa é: esperamos que o aperto de mão de ouro que oferecemos ao seu grupo deva ser mais que o suficiente para desviar futuras investigações da área, sejam elas internas ou externas. Ou seja, o dinheiro a mais que foi dado ao BNTG era para certificar de que o grupo não ia lá investigar o que está sendo feito no nível. E isso é suspeito e até preocupante. Existe um grupo desconhecido, muito rico, que está fazendo algo desconhecido no nível 11.1 e não quer ser investigado. Se ele não quer que investiguem, coisa boa ele não está fazendo. Que grupo será esse? Na última revisão, ou seja, depois que o nível 11.1 já tinha sido vendido, é dito que a atividade dos olhos de Argus foram vistas no nível e que os investidores querem que o BNTG fique de olho nisso. Ou seja, os investidores não estão alinhados aos olhos de Argus. Afinal, os tais investidores falaram para o BNTG ficar de olho neles. Então, não sabemos que grupo é esse ainda. Será que é um grupo famoso, claro, dos Backrooms, que não tá vindo da minha mente? Porque o Meg não falaria desse jeito, tá ligado? Se fosse o Meg, eu acredito que ficaria muito claro. O EC também não. Enfim, cara, o The Chamber foi deletado, o que é uma tristeza. Eu quase sempre concordo com os deletares de níveis que rolam, porque a maioria realmente era ruim. Mas o The Chamber era um bom nível. Achei completamente insano eles terem deletado o The Chamber. A página era boa. Espero que eles voltem com ele reescrito e melhor. Mas isso pode fazer muitas pessoas pensarem: tá, o nível 11 não era suspeito por causa do The Chamber e do nível 11.3? Agora que não temos mais o The Chamber, isso não faz o nível 11 ser mais seguro? E bom, talvez, mais ou menos. O real problema do nível 11 é o nível 11.3. O problema do The
The Chamber, de certo modo, era simples de resolver, bastava você entender como ele funcionava e quando você se deparava, você só ficava tranquilo lá e depois saía. Mas, agora a gente tem o nível 11.1, e aí eu te faço uma pergunta. Você confiaria em estar no nível 11, sabendo que no subnível desse nível tem um grupo desconhecido que não se identifica e que está fazendo atividades muito estranhas e que não querem ser investigados por isso? E se o nível 11.1 foi comprado por esse grupo justamente porque ele é um nível que está do lado do nível 11? Logo, eles podem sequestrar pessoas do nível 11 e levar para o nível 11.1 sem ninguém perceber, para fazer sei lá o que lá dentro. Ele é um grupo de pessoas ricas, pelo visto. De gente rica, poderosa, a gente não pode esperar menos. Eles podem estar fazendo atrocidades no nível 11.1 do lado do nível 11 e não terão consequências alguma pro que fazem porque eles são muito ricos. Você confiaria em viver do lado desse lugar? Enfim, se existir alguma dúvida sobre a índole do BNTG, ela acaba aqui. Eles facilmente são comprados por dinheiro e duvido que tenham qualquer tipo de ética, até porque o nível 998 deixa isso bem claro também. Enfim, a wiki é muito doida, muito preocupante e até macabra quando paramos pra pensar o que será que está sendo feito no nível 11.1. Comenta aí pra ajudar a engajar o vídeo. E tem algo que eu quero adicionar aqui que eu só percebi depois que eu terminei de editar esse vídeo. Bom, os olhos de Argus sabemos que são vigilantes. Eles tentam aplicar a sua lei e essa lei muitas vezes é dita contra criminosos e tal. E cara, vocês não acham estranho que logo após a saída do BNTG do lugar, por consequência, a ocupação do grupo desconhecido dos investidores, os olhos de Argus logo na sequência começam a vasculhar o nível? Pensa só, o Argus é uma entidade que aparentemente tem a habilidade de identificar o mal nas pessoas. Então pensa assim, e se logo após a saída do BNTG e a entrada desses investidores no nível 11.1, o Argus imediatamente já tem identificado o pecado / os crimes nesses investidores e então enviou os olhos de Argus pra lá. A presença dos olhos de Argus nesse nível pode ser um indicativo de que eles estão fazendo muita bosta no nível, de que eles estão cometendo crimes no nível. É uma ideia interessante. Pode ser que o autor tenha deixado uma dica pra gente na wiki do que esses investidores estão fazendo com os olhos de Argus, mas pode ser só coincidência também. Pode ser que tenha citado os olhos de Argus porque sim e não era uma dica de nada, mas é uma análise interessante. Se os olhos de Argus não estavam lá antes, se pá, o BNTG não tava fazendo tanta bosta lá. O BNTG só tava, eu gosto de dinheiro. Isso talvez não seja um pecado tão grande pros olhos de Argus, mas agora sim, esse novo grupo deve estar fazendo muita bosta, muito pecado. Enfim, é uma ideia interessante também. E comenta aí, suspeito, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.